Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Diego, sou professor de matemática na escola Rafael Leme Franco, porém esse ano com a turma de vocês eu vou trabalhar projeto de vida. Nessa nossa primeira aula, nós vamos começar a definir estratégias do projeto de vida por meio de um plano de ação, tá? As competências socioemocionais em foco serão imaginação criativa e organização. E o material necessário para vocês nessa aula será um diário de práticas e vivências. Galera, e antes de mais nada, já vamos organizar a nossa. Já vamos deixar feita a nossa organização. Ao contrário das demais disciplinas que vocês vão ter, que vocês terão várias atividades, um projeto de vida, a gente vai tentar ser um pouquinho mais maleável, tá? Eu preciso que vocês deixem uma ou duas matérias do caderno de vocês para o ano todo e isso vai ser suficiente, tá? Acho que melhor duas. Duas matérias do caderno de vocês serão suficientes para o ano todo, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. Galera, a gente sabe que administrar o tempo é uma tarefa que requer muita habilidade, principalmente para você, um estudante do nono ano que precisa tomar várias decisões. Vocês precisam separar um tempo, principalmente agora nessa época de pandemia, um tempo para estudo, um tempo, querendo ou não, para diversão, para convivência em família. Então isso não é uma tarefa simples. Então, um dos primeiros passos a ser dado nessa direção é a diferenciação entre o que é prioridade, o que vai ser prioridade para vocês, e o que é secundário para o desenvolvimento do seu projeto. Prioridade é aquilo que você tem que dar uma atenção maior, né? Vamos falar assim. E secundário é aquilo que a gente tem que fazer, mas pode deixar um pouquinho de lado e fazer num segundo momento, digamos assim. E a primeira coisa que a gente tem que definir é, é o tempo disponível para aquilo que vai ser a nossa prioridade. Então a gente tem que focar concentrar um tempo maior, digamos assim, para aquilo que vai ser a nossa prioridade. Então, a primeira questão que eu ponho aqui para vocês e que eu quero que vocês respondam é: o que é a prioridade de vocês? Tá? Vocês vão responder no caderno, vão tirar foto e vão me enviar. Depois que vocês responderem o que é prioridade, na divisão de tempo de vocês, eu também quero que vocês respondam quais são as tarefas secundárias na divisão de tempo de vocês. Depois que a gente então define o que é prioridade para a gente, a nossa próxima providência ela tem que ser identificar os prazos para que a gente alcance de fato aquelas prioridades. Ou seja, o que pode ser cumprido em curto, em médio ou em longo prazo, para que dessa forma seja possível para que vocês, estudantes, planejem a distribuição das ações que são necessárias para que vocês de fato alcancem aquilo que vocês desejam. É importante a gente ressaltar que sem estabelecer prazos para que nós cheguemos às nossas metas, a gente está correndo o risco de deixar de lado aquilo que de fato então é prioridade para a gente.
dentre aquilo também que é prioridade para a gente, é importante a gente tentar separar em o que será fácil de acontecer e o que não será tão fácil de concluir, para que a gente de fato dê uma atenção um pouco maior para aquilo que seja mais complicado, porque aquilo que é fácil a gente consegue fazer depois num tempo menor. Se precisar de dar uma atenção um pouco maior para aquilo que seja mais complicado, a gente vai estar com o tempo disponível para isso. É óbvio também que a gente tem que saber lidar com imprevistos, né? Muitas vezes um imprevisto ele desmonta todo um planejamento, certo? Então por esse motivo não se pode ter a ilusão, a gente não pode ter a ilusão de que aquilo que a gente planejou de fato é definitivo, porque a gente não sabe o que vai acontecer durante o nosso caminho, né? O nosso caminho nem sempre é constante, na maioria das vezes ele não é. Então, estamos sujeitos a vários imprevistos. Então, dentre aquilo que você colocou como prioridade, eu quero que você agora cite um imprevisto que pode acontecer para que aquela tarefa seja atrasada. Então, dito tudo isso, gente, resumindo tudo, um projeto de vida ele implica em um plano de ação que organize as suas metas, identifique as suas ações e planeje o tempo que você vai gastar para efetuá-las. Agora, galera, o ideal seria a gente fazer uma roda de conversa para a gente falar sobre a distribuição do nosso tempo no dia a dia. Mas, devido à pandemia, olha o imprevisto aí. Isso não é possível, não vai ser possível da gente estar realizando. Então, vocês vão responder no caderno de vocês 3 questões. A primeira, 3 questões fora aquelas que eu já deixei, tá? Então, a próxima questão que vocês têm que responder para mim é: como vocês usam o tempo no cotidiano de vocês? Tá? Essa é a quarta questão no caso. A próxima questão que eu deixo para vocês é a seguinte: esse tempo serve para organizar as metas que estabeleceram no planejamento da organização do projeto de vida de vocês? Mais uma, eu quero saber o seguinte: se vocês entendem que o tempo que se gasta no dia a dia é importante na vida das pessoas? Tá. E na sua? Por quê? Então, em uma pergunta, eu fiz 3. Então, de novo, vocês entendem que o tempo que se gasta no dia a dia é importante na vida das pessoas? Essa é uma pergunta. E na sua vida? Por que que é? Após essa discussão que não foi uma discussão, né, porque vocês responderam no caderno de vocês, eu gostaria de que vocês respondessem a tabela que eu vou colocar no Google Classroom. Seria uma próxima atividade, onde a gente vai falar sobre o tempo, como você gasta o que você tem. Para que os estudantes, no caso vocês, nos seus diários de práticas e vivências, possam preencher. Então eu vou colocar uma tabela, vocês vão preencher essa tabela e vocês vão, após preencher, junto com as outras questões que eu já fiz, vocês vão tirar uma foto e vão enviar para mim, tá? São questões onde eu pergunto sobre o tipo de atividade que vocês fazem,
quantas horas semanais vocês dedicam a essas atividades e se vocês acham que esse tempo é suficiente ou se é pouco demais ou se é demais. Por exemplo, um tipo de atividade na escola. Quantas horas semanais você dedica às atividades escolares? Você acha que esse tempo é suficiente? Ou são poucas horas ou é um tempo demais? Tá? Esse tipo de coisa que eu quero que vocês façam nesse primeiro relato. Feito isso, galera, eu proponho uma nova atividade. Eu sei que eu estou propondo atividade demais, mas eu convido vocês, estudantes, para que no caderno de vocês realizem um desenho que represente a proporção do tempo gasto semanalmente em cada atividade, tá? Ao invés de fazer no caderno, faz numa folha do caderno de desenho e tira uma foto. A criação do desenho como forma de representar o tempo gasto das atividades diárias de um jeito diferente da tabela, tá joia? Eu quero que vocês usem de forma criativa essa folha e façam uma representação nessa folha de cada coisa que vocês gastam, de cada coisa que vocês fazem e o tempo que vocês deixam para essas coisas. Mas em momento nenhum eu quero que vocês coloquem palavras nessa folha. Eu quero que você represente no formato de um desenho, tá? Então essa aula, galera, era isso, era pra gente fazer a criação, então, do nosso diário de práticas e vivências. Por que a gente está fazendo isso de duas formas diferentes? É para que vocês aprendam que a gente pode estar representando, que a gente pode representar a mesma coisa de formas diferentes. E essas formas nem sempre envolvem palavras, tá? Então, num primeiro momento, vocês vão estar colocando lá as palavras, vão preencher a tabelinha. Na sequência, vocês vão tentar representar aquilo que vocês relataram na tabela em formato de desenho, tá? Eu quero ver a criatividade de cada um de vocês. Eu espero que todos participem e que seja uma tarefa gostosa de se realizar, tá bom? Um abraço, quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Até a próxima aula.